Olá a todas as ouvintes, voltamos com o estudo sobre Abigail. Tempo de falar. Será que é tempo de falar? Vamos ver. Será que Abigail apenas ficou esperando quando ela tomou conhecimento que o mal viria? Ela ficou esperando? Será que ela ficou apenas na atitude de levar os suprimentos para Davi e seus homens? E se calou? Ou será que ela falou também? Então vamos ler em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 24 e 25. Ela diz assim, a Bíblia fala assim: Ela caiu a seus pés e disse: Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Aí no versículo 25 nós lemos: Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de te derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Então, amadas ouvintes, nós vemos que Abigail, ela, quando soube do perigo, ela tomou uma atitude, ela levou os suprimentos e ela falou. Então, antes de tudo, devemos refletir sobre o princípio paradoxal a respeito de nosso modo de falar, né? Porque a palavra diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Em Provérbios 25:15 diz: a língua branda esmaga ossos. Quantas vezes você às vezes se sente ferida, porque se sente ferida, diz que tem uma ferida grande por algo que ouviu. De repente você tem que ver como você falou, qual é a sua atitude, se de repente você não provocou. Nós vemos em Abigail que ela procurou desviar a ira de Davi com suas palavras, né? Então vamos analisar esse momento vivido por Abigail. Abigail, uma mulher bela e inteligente, tinha de enfrentar 2 homens poderosos. Um deles era seu marido, que agira totalmente de forma dura, né, com os homens de Davi. E o outro era o famoso guerreiro Davi, que estava prestes a agir tolamente. O que havia acontecido? Bem, quando Davi necessitou de comida para os seus homens, para o seu exército, Nabal recusou a fornecê-la. Então, diante dessa situação, Davi resolveu matar e destruir tudo o que Nabal possuía, né? Então, havia um momento de falar palavras brandas, com poder para esmagar os ossos e as decisões inflexíveis, né? Esse momento chegara. Então, chegou para Abigail. Então, outro princípio bíblico de sabedoria nos lembra que há tempo de estar calado e tempo de falar. Nós podemos ler isso em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Então, Abigail se viu diante de 2 momentos. Ela teve o tempo de falar com Davi e o tempo de falar com Nabal. E ela soube exatamente como agir nesses 2 momentos. No tempo dela falar com Davi, Abigail, ela proferiu palavras sábias, inspiradas por Deus e com o máximo de respeito. Ela falou de modo inteligente, fazendo com apelo ao seu futuro rei, porque ela sabia que Davi seria o rei. Então, dizendo que havia um propósito muito maior numa agressão física a seu marido como vingança por sua tolice. Então, como nós acabamos de ler o texto bíblico, em outras palavras, Abigail falou para o futuro rei Davi: o Senhor será o rei, não suje suas mãos com esse homem, que ele é a si mesmo, ele é inflexível, ele não tem sabedoria. Pense, rei, no seu futuro, está aqui, eu trouxe esses suprimentos. E também teve o momento de Abigail ela falar com o seu marido, Nabal, né? Então, ela aguardou sabiamente para falar com Nabal. Ela não agiu precipitadamente, porque ele estava muito embriagado, né? Então, ele não seria nem capaz de compreender, né, aquilo que estava acontecendo. Então, ele não entenderia que ele estava prestes a morrer nas mãos de Davi. Então, hoje, amiga, Deus nos mostra outra qualidade
semelhante a um diamante na vida da Abigail, dessa mulher de Deus. A descrição. A situação era crítica, Abigail prestes a perder tudo, inclusive a vida dos seus servos que eram inocentes, então ela agiu com discrição. Ela demonstrou ser criteriosa no momento certo, quando falou. Ela agiu criteriosa na escolha das palavras, o que ela falou, e ela agiu criteriosa na maneira de agir, como ela falou. Então, a sua fala, ela surtiu um efeito com aqueles dois homens que se opunham obstinadamente. Então, eles estavam de lados opostos, mas a palavra, a sabedoria de Abigail, ela agiu nesses dois homens. As decisões de ambos, duras como pedras, todos estavam determinados. Nabal estava determinado a não ajudar, Davi estava determinado a destruir. Todos estavam obstinados. As suas decisões estavam tomadas, mas essas duas decisões elas foram quebradas por uma língua branda de Abigail, pela sabedoria de Abigail. Então, a discrição, amadas, ela é uma virtude difícil de ser conseguida, é verdade. Mas nós, como queremos agradar a Deus e como dependemos do Senhor e temos o Senhor para nos ajudar, o Espírito Santo para nos conduzir, nós devemos buscar ser mais discreta para desfrutar desses benefícios. Mas como? Como que nós podemos desfrutar, né? Então, valorizando a discrição, compreendendo a importância no relacionamento humano, desejando ser discreta, né? Uma das marcas da sabedoria é procurar ter características piedosas, aprender a ser discreta, não apenas esperar que a discrição venha, mas buscar, né? Aprender, ler, buscar sempre investir em você. Querido ouvinte, o melhor investimento que você pode fazer é em você, na tua vida espiritual, na sua vida como mulher, como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa, enfim, como uma mulher que crê e teme a Deus. Então, orando para ser discreta, peça a Deus, nós devemos pedir a Deus que nos conceda essa qualidade semelhante a um diamante, né? E usando a discrição, invocando o Espírito Santo para nos ajudar, para aprendermos a ser reservada, acalmar as nossas emoções, nos capacitar, porque a mulher sábia, nós devemos agir com discrição, não nos deixar levar pela emoção, pelo momento, né, acalorado. Então, queridas, que Deus abençoe a todos. Nos encontramos no dia 30 de março, às 17 horas.